Olá, hoje eu vou falar para você sobre os bastidores do artigo que eu publiquei aqui no Instagram, e tá aí a referência também, a escrita, sobre revelar ou não revelar o diagnóstico do câncer na mãe para criança pequena. Esse estudo, esse artigo, na verdade, ele faz parte de um estudo que deu origem a dois artigos, um sobre a experiência da maternidade de mulheres mães de crianças pequenas e que têm câncer, e esse estudo que eu menciono sobre a comunicação dessas mães com os filhos. Esse trabalho foi a dissertação da Ana Luísa Dornel, que eu orientei, e teve a participação também do psicólogo Miguel Luiz Souza. A nossa preocupação naquele estudo era entender um pouquinho, né, o sofrimento e como é que essas mulheres lidam com a maternidade e o tratamento concomitante para o câncer. Então, nós entrevistamos 10 mulheres, todas em tratamento ativo, com diferentes tipos de câncer e que tinham pelo menos um filho menor de 10 anos. O que nos chamou a atenção com relação à comunicação? Algumas mães conseguiam falar com seus filhos sobre a sua doença. Os filhos perguntavam e elas conseguiam responder, usavam historinhas, usavam metáforas para tentar explicar o que se passava no seu corpo, por que elas tinham perdido o cabelo, por que elas tinham que ir no médico ou ficavam com mal-estar. E quando conseguiam ter esse diálogo, parece que inclusive as crianças se sentiam acolhidas, obviamente, e um vínculo se fortalecia. Por outro lado, algumas mães tinham muita dificuldade de falar sobre seus filhos, sobre a sua doença. Algumas não queriam falar, outras tinham essa intenção de falar no futuro. Com relação a essas que tinham a intenção de falar no futuro, elas achavam que seus filhos eram muito pequenos e incapazes de entender o que se passava. Portanto, quando eles ficassem maiores, elas, né, num futuro, sabe lá quando, elas contariam então o que teria se passado com elas, né, como uma tentativa também de esconder ou de negar, né, o sofrimento daquele momento, uma dificuldade extrema de conseguir lidar com isso. E outras mães realmente não falavam com seu filho sobre a sua doença e não tinham essa intenção, né? Como se manter um segredo sobre isso com a criança fosse poupá-la do sofrimento. Nós discutimos, né, esses resultados a partir da ideia de que a criança percebe tudo o que se passa ao seu redor, né? Mesmo a criança bastante pequena, ela percebe que a mãe está doente, inclusive ela apresenta muitas vezes alterações no seu comportamento em função de perceber que algo acontece e não saber muito bem o que, e que então nós teríamos que estar dispostos, né, nós enquanto psicólogos e os profissionais da saúde, também de ajudar essas mães e orientá-las, né, a como lidar com seus filhos pequenos. Essas mulheres já têm um grande sofrimento, que é o enfrentar uma doença, né, mulheres jovens com filhos pequenos, uma série de situações bastante estressantes que elas têm que enfrentar e, sem dúvida, a situação com os seus filhos é uma delas, né? Talvez uma das mais difíceis de lidar. Então, elas precisam de apoio. Realmente, algumas mães têm muita falta de apoio, inclusive do parceiro. Nos discursos de algumas mães, o parceiro parecia que não existia, quando se sabia que ele estava lá, ele existe, mas ele não era mencionado no discurso, né, mostrando uma solidão e uma falta de apoio extrema. Então, acho que é todo um entorno que precisa ser trabalhado, né, para ajudar essa mulher a melhor enfrentar essa doença e enfrentar, né, essa situação junto com a sua família, junto com os seus filhos, e lidando dessa forma também a gente minimiza e coloca dentro de uma situação mais adequada à realidade, né, para essa criança, o que se passa com a mãe, que com certeza ela se preocupa, mas ela não sabe muito bem o que se passa, né, se isso não é falado abertamente, conversado à medida do desenvolvimento das condições que essa criança possa entender ali o que está acontecendo. É um estudo bastante bonito, está publicado a texto completo e está disponível a texto completo na internet, né? É só vocês procurarem pela referência que eu coloquei aqui e poderão ter acesso a isso. É um tema também que não se esgota, né? Que tem muito ainda que se estudar. Obrigada, então, pela atenção.